Olá, meus queridos! Agora a gente vai resolver mais uma questão, dessa vez é da FUVEST, e ela inicia dizendo o seguinte: um copo tem a forma de um cone com altura 8 centímetros e o raio da base de 3. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco e de água. Para que isso seja possível, a altura x atingida pelo primeiro líquido colocado deve ter quanto de altura? E é isso que a gente vai ter que descobrir agora. Então, o que o exercício está dando? Nós vamos colocar água ou suco e a gente sabe que a quantidade daqui de baixo, nesse cone, vai ter que ser a mesma quantidade que cabe dentro desse tronco. Então, a gente tem que descobrir qual que é a altura que eu vou ter que colocar esse primeiro líquido. Pode ser tanto suco quanto água. Eu até poderia começar igualando o volume do tronco com o volume desse cone de baixo. Mas nós podemos simplificar um pouco pensando que o volume desse cone vai ter que ser a metade do volume do cone grandão, porque a mesma quantidade que cabe dentro do cone vai ter que caber dentro do tronco. Por isso que eu posso equacionar agora que o volume do cone maior, que eu coloquei como maiúsculo, vai ter que ser 2 vezes o volume do cone menor, que eu coloquei como minúsculo. Nós não temos uma indicação ali do cone menor, que é o raio, e eu vou acabar colocando aqui o raio. Observem que a gente não precisaria descobrir o raio e sim a altura desse cone. Mas eu vou começar equacionando essa informação para verificar até onde a gente consegue chegar. Então, lembrando que o volume do cone é o produto da área da base pela altura e depois divide por 3. Nesse caso, a base é π vezes 3 ao quadrado, que é o raio, vezes a sua altura, que é 8, e divide por 3. Da mesma forma, aqui do lado direito, nós temos o 2, π vezes o raio que nós não temos, a altura que nós também não temos e ali foi indicada por x, e divide por 3. Com isso a gente já consegue simplificar algumas coisas. Eu vou simplificar o 3 e o 3, eu posso simplificar o π e o π, posso simplificar 2 e 8. Então essa nossa equação vai se tornar o seguinte, eu vou deixar 3 ao quadrado vezes 4 igual a r ao quadrado vezes x. Só que notem, nós precisamos encontrar alguma relação entre o x e o r para poder substituir e encontrar um desses valores. Agora nós precisamos encontrar uma relação entre o x e o r. Eu já fiz aqui o desenho dos triângulos semelhantes que compõem esses dois cones aqui, que relacionam tanto a altura, geratriz e raio. E aqui nesse nós temos 3, aqui nós temos o nosso r. A altura do triângulo aqui menor vai ter medida x e a do maior vai ter medida 8. E aí nós sabemos que o raio do maior está para o raio do menor, assim 3 está para r, da mesma forma que a altura do maior está para a altura do menor. Isso significa que 8 está para x. E aí eu posso fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Eu tenho 8r igual a 3x. E como nós queremos encontrar o valor do x, eu vou isolar o r para substituir nessa outra equação e encontrar diretamente o valor do r. Então eu vou fazer r igual a 3x sobre 8. Esse resultado do r eu vou substituir nessa equação, e aqui nós temos 3 ao quadrado vezes 4, igual ao r, que é 3x sobre 8, elevado ao quadrado vezes x. E agora eu vou elevar ao quadrado todos os membros dessa fração. Aqui no lado esquerdo permanece igual. No lado direito nós temos 3 ao quadrado. O x ao quadrado eu já posso juntar com esse x do lado, então fica x ao cubo. E 8 ao quadrado é 64. Por isso que eu já posso simplificar o 3 ao quadrado e o 3 ao quadrado. E como 64 divide todo o lado direito, eu posso multiplicar os dois lados por 64. E aqui eu fico com 256. Então, para descobrir o valor do x, eu tenho que extrair a raiz cúbica dos dois lados. Vai ser a raiz cúbica de 256. 256 não tem raiz cúbica exata, então a gente já poderia imaginar que a única alternativa que tem raiz cúbica é a e. Mas nós teremos que fatorar o 256, então eu vou fazer aqui ao lado a fatoração. Eu vou fazer até um pouquinho maior porque é grande. 2, 128, 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 e 1. Lembrando que na raiz cúbica nós tiramos em trio, então nós temos um trio aqui e um trio aqui, sobram dois elementos ali dentro, então nós saímos com 2 e 2, isso significa que nós saímos com 4, e lá dentro permaneceu
1, 2 e 1, 2, isso dá resultado 4. Então fica 4 raiz cúbica de 4. Isso permite assinalar a alternativa E.